queria, em primeiro lugar, agradecer aos companheiros do PCB, né, o convite para participar desse evento e, inclusive, para opinar aqui, trazer, enfim, as minhas ideias a respeito do reformismo, né, na história do PCB, ou melhor, a história do reformismo no PCB. Bom, em artigo que eu publiquei ainda em 1980, intitulado "A que herança os comunistas devem renunciar", eu já mostrava que desde os anos 20, a estratégia do PCB, ou seja, a estratégia da Revolução Democrático-Burguesa, agrária e anti-imperialista, ou nacional e democrática, como foi denominada posteriormente, tinha um caráter reformista burguês. Tratava-se né, de propiciar um desenvolvimento capitalista autônomo no Brasil, ou seja, na luta contra o imperialismo, realizar uma revolução nacional libertadora que viesse a propiciar um desenvolvimento capitalista autônomo no Brasil. Destaco bastante isso. A perspectiva era essa, esse desenvolvimento capitalista autônomo no Brasil, livre, portanto, da dominação do imperialismo. Tal desenvolvimento capitalista deveria propiciar as condições para a realização de uma segunda etapa da Revolução, a etapa socialista. Não se percebia, portanto, que o capitalismo em nosso país encontrava novas formas de expandir-se nas condições de subordinação aos grandes grupos internacionais e de manutenção de relações de produção não capitalistas na agricultura. O reformismo na política do PCB se explicitava através dessa concepção da revolução em etapas, marcada pelo ideal nacional libertador, portanto, uma variante da ideologia nacionalista de cunho burguês, como sabemos, cuja presença tornou-se expressiva na cultura e na política brasileira a partir da Primeira Guerra Mundial. Podemos dizer que as concepções nacional-libertadoras adotadas pelo PCB frutificaram no Brasil graças à sua aceitação por amplos setores sociais influenciados pelo pensamento nacionalista. Entretanto, como advertiu o grande historiador marxista Erich Hobsbawm, o perigo real, cito as palavras do Hobsbawm, o perigo real para os marxistas é o de aceitar o nacionalismo como ideologia e programa, ao invés de encará-lo realisticamente como um fato, uma condição de sua luta como socialista. Também contribuíram para a adoção pelo PCB da concepção etapista da Revolução as resoluções aprovadas em 1928 no 6º Congresso da Internacional Comunista, entidade a qual o PCB estava afiliado desde 1924 e reiteradas em 1929 na primeira Conferência dos Partidos Comunistas da América Latina. Não se percebia e rejeitava-se algo que havia sido levantado nessa mesma ocasião por José Carlos Mariátegui: o caráter socialista da Revolução na América Latina. Embora esse comunista conhecido por todos, né, peruano, registrasse a necessidade de considerar as peculiaridades do capitalismo em cada país de nosso continente e defendesse a luta por um socialismo que não fosse, nas palavras dele, nem cópia nem decalque, mas sim invenção heróica dos nossos povos. Mariátegui escrevia, e eu cito: sem prescindir do emprego de nenhum elemento de agitação anti-imperialista, nem de nenhum meio de mobilização dos setores sociais que eventualmente podem contribuir para essa luta, a nossa missão é explicar e demonstrar às massas que somente a Revolução Socialista poderá opor ao avanço do imperialismo um obstáculo definitivo e verdadeiro. Sem negar que a Revolução Socialista constitui um processo que em cada país terá suas particularidades, Mariátegui verificou que no século XX o imperialismo penetrara profundamente e se articulara estreitamente com as diversas relações de produção existentes em cada nação do continente latino-americano. Tornara-se, portanto, impossível derrotar o imperialismo sem avançar no caminho da Revolução Socialista. O problema era e continua sendo, sublinho, como, na prática, empreender tal caminho sem desviar-se para o etapismo e o decorrente reformismo, de acordo com o qual a solução revolucionária acaba sendo abandonada. Como não poderia deixar de ser,
a fidelidade a uma falsa estratégia levou o PCB a adotar táticas que mudavam ao sabor dos acontecimentos. Embora os comunistas estivessem sempre nas primeiras fileiras dos lutadores por todas as causas justas do povo brasileiro, é importante lembrar disso, o partido carecia de autonomia ideológica, ou seja, de um programa revolucionário que contribuísse para a aglutinação e a formação das forças sociais e políticas capazes de conduzir as lutas do nosso povo rumo à Revolução Socialista. Ficava-se sempre a reboque de setores liberais ou nacionalistas, perdia-se a oportunidade de, através das lutas por objetivos parciais, organizar e educar as massas para a necessidade de ir adiante, de preparar-se para a Revolução Socialista. Um bom exemplo da permanência dessa falsa estratégia de que estamos falando é a aprovação da Declaração de Março de 1958 pela direção do PCB. Com esse documento, abandonava-se a tática esquerdizante do Manifesto de agosto de 1950, reiterada no 4º Congresso de 54, de derrubada do governo, a qual era substituída por uma nova formulação: a luta por um governo nacionalista e democrático nos marcos do regime capitalista, enquanto a estratégia não era tocada. Trocava-se a tática, mas não a estratégia. Naquele momento, a aprovação da Declaração de Março contribuiu para garantir não só a unidade, como a própria sobrevivência do PCB, seriamente abalado por grave crise provocada em grande medida pelos acontecimentos relacionados com o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado no início de 1956. Cabe ressaltar que, embora tivesse contribuído para a elaboração e aprovação da Declaração de Março, com o objetivo de manter a unidade das fileiras partidárias, Luiz Carlos Prestes, então secretário-geral do PCB, revelaria preocupação com o que ele chamava o perigo de uma tática reformista que nos colocaria a reboque da burguesia. São palavras dele. Em artigo publicado naquela mesma ocasião, em 58, Prestes escrevia: a crítica superficial de nossos erros políticos pode conduzir agora ao erro oposto, a preocupação exclusiva com o movimento que se processa gradualmente, abandonando a meta revolucionária da classe operária. A conciliação com as tendências reformistas na direção do PCB, com o intuito de assegurar a unidade partidária, foi a atitude adotada por Prestes durante cerca de 20 anos, até o final da década de 70, quando viria a romper com o Comitê Central, convencido de que se tornara inviável transformar o PCB num partido revolucionário, ou seja, numa organização que superasse o reformismo explicitado principalmente por meio da ideologia do nacional-desenvolvimentismo e da concepção da revolução por etapas. O esforço para alcançar a unidade a qualquer preço, sublinho isso também, marcou fortemente a história do movimento comunista internacional e não poderia deixar de se fazer presente no PCB, uma vez que desde sua fundação o partido fez parte desse movimento. Tal empenho, frequentemente, teria como consequência o abandono de posições de princípio e, em particular, a renúncia aos objetivos revolucionários dos comunistas e a conciliação com as tendências reformistas. A luta por um governo nacionalista e democrático, a partir de 1958, alimentou uma forte ilusão nas possibilidades de conquistar, através da pressão de massas, uma correlação de forças dentro do governo que permitisse a adoção de medidas capazes de assegurar o desenvolvimento de um capitalismo autônomo e democrático no Brasil. Sublinho isso também. A partir de tal patamar, previa-se que os comunistas poderiam abrir caminhos para as transformações de caráter socialista no país. Em que medida, pergunto eu, contudo, os comunistas atuavam efetivamente no sentido de formar uma força política capaz de conduzir tal processo revolucionário no Brasil? Na realidade, tentava-se a formação de uma aliança de classes e setores sociais supostamente possuidores de interesses e reivindicações comuns na luta contra o imperialismo e o latifúndio e pela democracia. Entretanto, não se levava em conta algo que o conceito de bloco histórico, chama a atenção de vocês, proposto por Antônio Gramsci, pressupõe:
o momento político dessa aliança. Dizia Gramsci, sua Constituição está assentada em classes ou grupos concretos definidos pela sua situação na sociedade, mas as ideias cumprem um papel fundamental no que se refere à sua coesão. Em outras palavras, explicando, no bloco histórico há uma estrutura social, as classes e grupos sociais, que depende diretamente das relações entre as forças produtivas, mas também, e sublinho isso, há uma superestrutura ideológica e política. Gramsci escrevia que, segundo Marx, uma persuasão popular tem com frequência a mesma energia de uma força material. Os elementos citados da concepção de bloco histórico permitem perceber o frequente empobrecimento de tal conceito no âmbito dos partidos comunistas, pois esse fenômeno marcou, de uma maneira geral, grande parte do movimento comunista mundial. Nas fileiras do PCB, semelhante postura teria como consequência a subestimação pelo trabalho ideológico de formação teórica e política, não só dos seus quadros, como também de lideranças populares. A incompreensão da necessidade de criar uma força política ou um bloco histórico, seria a mesma coisa, né? Contra-hegemônico, capaz de conduzir o processo revolucionário à vitória, condicionou o desarmamento ideológico e político dos comunistas diante do bloco histórico dominante e a inevitável capitulação frente ao reformismo burguês. A partir da 4ª Conferência Nacional do PCB, realizada em dezembro de 1962, passaria a predominar na direção do partido, em particular no âmbito da sua Comissão Executiva Nacional, a tese de concentrar esforços no combate à política de conciliação com o imperialismo e o latifúndio, seguida pelo governo Goulart, e na luta pelas reformas de base. Quer dizer, eram duas palavras de ordem principais levantadas: combate à política de conciliação, do Jango, e reformas de base. Tal posição representava uma primeira vitória da chamada tendência esquerdizante, liderada pelos dirigentes Carlos Marighella, Mário Alves e Jover Telles, integrantes da Comissão Executiva Nacional naquele momento. Entretanto, inexistia no Brasil a força social e política unificada por ideias comuns e preparada para viabilizar, na prática, o rompimento com essa política de conciliação e a realização das reformas de base. Inexistia no país um poderoso movimento popular unido e organizado, dirigido por lideranças providas de propostas políticas e ideologicamente definidas e adequadas ao momento, capaz de golpear as forças reacionárias internas e externas e conquistar o poder. Esta seria a única maneira, a existência dessa força social e política seria a única maneira efetiva de assegurar a realização de reformas, cujo conteúdo iria ferir profundamente os interesses do grande capital nacional e internacional e dos grandes proprietários de terras. As concepções nacional-libertadoras presentes tanto na estratégia política do PCB, quanto em grande parte do discurso das forças nacionalistas e de esquerda, sob a influência dominante da ideologia nacional desenvolvimentista, alimentaram as ilusões num hipotético anti-imperialismo de uma suposta burguesia nacional, e na possibilidade de, sob a pressão das manifestações das forças nacionalistas e democráticas, e em particular do movimento sindical, levar o presidente João Goulart a realizar reforma ministerial que permitisse o estabelecimento de um governo nacional livre e democrático e a implementação das reformas de base. Cogitava-se, inclusive, de uma reforma constitucional, mesmo que para tal fosse necessário passar por cima do Congresso Nacional. Quer dizer, nós comunistas, e eu participava disso também, embora fosse só uma estudante ainda na época, imaginávamos que, fazendo pressão sobre o Jango, ele iria transformar o governo dele num governo nacionalista e democrático. Iria fazer uma reforma e transformar o governo burguês dele de um governo nacionalista e democrático que realizaria as reformas de base. Quer dizer, nós não preparávamos as forças sociais e políticas, o bloco histórico, usando a expressão do Gramsci, capaz de levar adiante essas transformações. Então pressionávamos o Jango, ele até avançava, mas não tinha essas forças políticas para dar sustentação.
Com o golpe reacionário de 64 e a repressão que imediatamente se desencadeou contra as forças democráticas e de esquerda, a situação do PCB se tornou particularmente difícil. O partido não esperava o golpe e não se havia preparado para enfrentá-lo. Mesmo na comissão executiva do Comitê Central, onde predominavam nesse momento as posições esquerdistas, não haviam sido tomadas medidas para fazer frente à repressão. A maioria esquerdista na comissão executiva acreditava que a pressão exercida sobre Jango o faria avançar no caminho da superação da conciliação e da realização das reformas, até mesmo ultrapassando os limites da legalidade constitucional, ou seja, passando por cima do Congresso. Os adeptos das posições esquerdistas coincidiam, entretanto, com os adeptos das concepções reformistas, ao confiarem, tanto uns quanto os outros, no esquema militar de Goulart, chamado esquema militar, abdicando, na prática, do trabalho de organização, conscientização e mobilização popular. Diferindo da correlação de forças existente logo após o golpe na comissão executiva, de que eu falava há pouco, nos anos que se seguiram, iria aprofundar-se no âmbito do Comitê Central do PCB uma crescente divisão entre a maioria, favorável à manutenção da orientação política inaugurada em 58 e confirmada no 5º Congresso, realizado em 60, e a minoria, que se agrupava na chamada corrente revolucionária. Esta passaria, liderada pelo Marighella, etc., esta passaria a defender a adoção imediata da luta armada, uma tática que visava a derrubada da ditadura através da insurreição armada e a instauração de um governo revolucionário. Mas a estratégia, destaco isso também, da Revolução Nacional e Democrática não era questionada. Essa questão da estratégia estava tranquila, passiva, para todo mundo era a mesma, tanto para os de esquerda como para os reformistas. O 6º Congresso do PCB, realizado no final de 1967, foi um marco na luta contra a vaga esquerdista que ameaçava não só a unidade do partido, quanto sua própria sobrevivência. Uma possível vitória das posições esquerdistas no 6º Congresso, com a adoção imediata da luta armada contra a ditadura, teria levado o PCB ao esfacelamento, como aconteceu com os partidos e organizações de esquerda que assim procederam. Como a prática viria a mostrar, inexistiam no Brasil, à época, condições para o desencadeamento de guerrilhas ou de outras formas de luta armada, conforme a vontade de muitos militantes frustrados com o golpe de 64 e impacientes por transformar seus desejos em realidade. Prestes percebeu que naquele momento histórico era necessário evitar uma segunda derrota, maior ainda que a de abril de 64, quando se conseguiu impedir o esfacelamento da organização partidária. Tratava-se de somar forças para que no 6º Congresso as teses dos defensores da deflagração imediata da luta armada fossem rejeitadas. O secretário-geral optou pela conciliação com a maioria reformista para derrotar o inimigo principal naquele momento, o radicalismo de esquerda. Uma vez alcançado tal objetivo, inaugurou-se uma nova etapa da luta ideológica nas fileiras partidárias. A partir do 6º Congresso, as divergências de Prestes com a maioria do Comitê Central do PCB se acentuaram e se tornaram cada vez mais graves. Se o Comitê Central passar a centrar todos os seus esforços na luta por um governo antiditatorial, sublinho isso, todos os esforços do PCB eram para lutar contra a ditadura, Prestes considerava, cito as palavras dele, que os comunistas, ao lutarem pela plataforma comum da frente antiditatorial, não deveriam ocultar seu programa revolucionário, fazendo esforços para ganhar para suas posições revolucionárias, para seu programa, as forças fundamentais da revolução. Fundamentando sua posição, recorria ele a uma citação de Lenin. Leio a citação de Lenin, utilizada por Prestes para defender suas posições dentro do Comitê Central. Se são fortes os lutadores que se apoiam em interesses... Só são fortes os lutadores, dizia Lenin, que se apoiam em interesses reais, claramente compreendidos de determinadas classes. E todo fator que oculte estes interesses de classe, que desempenham já um papel dominante na sociedade atual, não pode senão enfraquecer os lutadores.
Bom, a consulta a documentos inéditos de Prestes, pois ele, em minoria, sendo secretário-geral, não poderia pronunciar-se abertamente em discordância com o Comitê Central, mas esses documentos existem, é reveladora essa consulta, né, do combate por ele travado no âmbito do Comitê Central contra as tendências reformistas de direita que iriam se acentuando cada vez mais na política do PCB. Eis um exemplo da posição por ele defendida, ainda em 68, logo depois, portanto, do 6º Congresso. Vou ler um trecho de um documento que ele apresentou ao Comitê Central na época e que o Comitê Central se recusou a discutir, alegando que o documento não correspondia ao espírito das resoluções do 6º Congresso. Nesse documento, que é um longo documento, entre outras coisas, ele diz o seguinte: cabe ao Comitê Central decidir se, a pretexto da tática, devemos em nossa agitação e propaganda nos referirmos exclusivamente, eles sublinham esse exclusivamente, as reivindicações imediatas mobilizadoras das massas, a plataforma unitária da Frente Única Antiditatorial e a luta por um eventual governo das forças antiditatoriais. Ou se devemos utilizar a agitação e a propaganda igualmente, também sublinhado por ele, e em alguns casos, principalmente, para levar ao conhecimento da classe operária e seus aliados o programa revolucionário do nosso partido e a necessidade de lutar, independentemente dos compromissos que possamos realizar com as demais forças antiditatoriais, pela conquista de um governo revolucionário capaz de dar início à aplicação daquele programa. Essa era a posição do Prestes dentro do Comitê Central. Na prática, a atividade do PCB ficaria limitada à tática, sendo deixados de lado os objetivos estratégicos do partido. Com semelhante orientação, a organização e a conscientização dos trabalhadores, assim como a sua formação com vistas à revolução, foram abandonadas. O PCB deixava de distinguir-se das demais forças antiditatoriais, perdia a oportunidade de afirmar-se como organização revolucionária, mantendo a independência ideológica. O PCB enveredava definitivamente pelo caminho do reformismo. O PCB passava a ser, portanto, mais uma força antiditatorial, mas não uma força revolucionária com o objetivo de lutar pelos objetivos finais da Revolução, ou seja, pelo socialismo e comunismo. Nos anos 70, com a intensificação da repressão contra o PCB, foi necessário transferir uma parte do CC para o exterior do país. A partir de 1975, seria feita a reorganização das atividades do CC, do Comitê Central, na Europa. A correlação de forças dentro do Comitê Central se definiu no transcorrer dos debates efetuados e das resoluções tomadas a partir do início de seu funcionamento no exterior. Num extremo, qual era a correlação de forças dentro desse Comitê Central, lá na Europa? Num extremo estava Prestes, o secretário-geral, apoiado por um pequeno número de dirigentes. Seu empenho na defesa das posições que lhe pareciam mais justas e no combate ao reformismo na direção do PCB não o impedia de desenvolver esforços visando manter a unidade do Comitê Central e do partido. No outro extremo estava Armênio Guedes, contando com o apoio de Zuleika Alambert, simpáticos ao eurocomunismo, e isolados no âmbito do Comitê Central. Eram os únicos eurocomunistas dentro do Comitê Central, mas dispondo do controle da redação do jornal, A Voz Operária, e do respaldo da chamada Assessoria do Comitê Central, composta por um grupo de intelectuais residentes na Europa e também adeptos do eurocomunismo. No centro havia o que eu chamo o pântano, e chamo apoiado em Lenin, porque Lenin definiu usou essa expressão, o pântano, explicando. Praticamente, dizia Lenin, não há partido político com luta interna que prescinda desse termo, que serve sempre para designar os elementos inconstantes que vacilam entre os que lutam. Então, acho que isso é perfeito para definir a maioria do Comitê Central nessa ocasião. O pântano, composto por elementos conservadores, acomodados, sem posições definidas e, por essa razão, aferrados a uma suposta defesa da linha do 6º Congresso do PCB.
Seu objetivo era a manutenção do status quo, ou seja, dos seus cargos na direção do PCB. Com esse propósito, buscavam a conciliação dos extremos, né? O grupo do Prestes e o grupo do Armênio Guedes, os dois reduzidos. Principalmente, buscava a conciliação com Prestes, cuja presença na Secretaria-Geral constituía um aval importante para a sobrevivência do próprio Comitê Central frente ao Partido no Brasil, assim como frente ao Partido Comunista da União Soviética e os demais partidos comunistas. As principais divergências entre Prestes e a maioria do Comitê Central, quais eram? Elas diziam respeito à definição da estratégia da Revolução Nacional e Democrática, reafirmada no 6º Congresso, a respeito da qual eu já falei, e a chamada questão democrática, ou seja, a posição dos comunistas diante da democracia burguesa. Essas duas questões fundamentais eram as divergências entre o Prestes e a maioria do Comitê Central. Prestes se convencera de que o caráter da Revolução Brasileira só poderia ser socialista e que se tornara necessário abandonar a definição estratégica do 6º Congresso do PCB. A maioria do CNC se recusava a enfrentar essa discussão. Dessas questões derivavam muitas outras, em particular, o tipo de organização partidária necessária para enfrentar tais desafios políticos. O embate entre a maioria do Comitê Central, acomodada e defensora de concepções ultrapassadas, marcadas pelo reformismo de direita, e o pequeno grupo solidário com o secretário-geral, assumiu tais proporções que para Prestes ficou evidente que se tornara impossível levar aquele Comitê Central a transformar-se na direção de um partido efetivamente comprometido com a Revolução e as ideias socialistas e comunistas. Chegara a hora do secretário-geral do PCB romper com a conciliação, deixando de lado a fidelidade a uma falsa unidade. Sublinho isso, falsa unidade, uma unidade aparente, que não correspondia à realidade, não havia essa unidade. Comprometida essa unidade falsa com o imobilismo, o conservadorismo e principalmente com o abandono dos objetivos revolucionários consagrados nos documentos partidários. Prestes decidira afastar-se da direção do PCB, mas admitindo ser o principal responsável pela crise deflagrada, considerava necessário ouvir previamente a militância partidária, oportunidade que parecia estar próxima com a anistia prevista ainda para aquele ano de 1979 e a possibilidade do regresso ao Brasil. Por isso, permaneceu provisoriamente no Comitê Central. Sua ruptura com a direção do PCB ficou consagrada na Carta aos Comunistas de março de 80, na qual afirmava a necessidade de empreender uma virada drástica em relação à linha política aprovada no 6º Congresso do PCB. Nessa carta ele dizia: é necessário agora, mais do que nunca, ter a coragem política de reconhecer que a orientação política do PCB está superada e não corresponde à realidade do movimento operário e popular do momento que hoje atravessamos. Estamos atrasados no que diz respeito à análise da realidade brasileira e não temos respostas para os novos e complexos problemas que nos são agora apresentados pela própria vida. Diante de tal situação, qual era a atitude da maioria do Comitê Central do PCB? Em nome de uma suposta unidade partidária, o Comitê Central do PCB trilhava o caminho de tentar garantir sua própria sobrevivência a qualquer preço, ou seja, manter o status quo, recusando-se a realizar as mudanças necessárias, tanto no terreno político quanto no da organização partidária. Para Prestes, a política de organização deveria estar sempre associada estreitamente ao caráter da política geral do partido e subordinada às suas metas revolucionárias. Segundo Prestes, o abandono dos objetivos revolucionários pela direção do PCB a levara a assumir atitudes reformistas e de capitulação diante da burguesia e dos inimigos de classe. Tendo assumido a responsabilidade principal pelos erros cometidos pelo partido, Prestes escrevia na Carta aos Comunistas: o oportunismo, o carreirismo, o compadrismo, a falta de uma justa política de quadros, a falta de princípios e a total ausência de democracia interna no funcionamento da direção, os métodos errados de condução da luta interna, que é transformada em encarniçada luta pessoal, em que as intrigas e calúnia passam a ser a prática corrente da vida partidária, adquiriram tais proporções que me obrigam a denunciar tal situação a todos os comunistas.
Diante da situação crítica vivida pelo PCB, Prestes apelava a todos os militantes para que tomassem os destinos do movimento comunista em suas mãos, mobilizando-os para a conquista da legalidade do partido e a realização do seu 7º Congresso em condições efetivamente democráticas, condenando ao mesmo tempo qualquer acordo com a ditadura para a conquista da legalidade. Nas palavras dele, a esse acordo, o compromisso que colocaria o partido a reboque da burguesia e a serviço da ditadura, e inaceitável, portanto, à classe operária e a todos os verdadeiros revolucionários. Compromisso, digo eu, que afinal foi assumido pelo Comitê Central do PCB após o regresso dos seus membros do exílio. Em publicação lançada à época pelos colaboradores de Prestes, já no Brasil, depois do regresso, era apresentada uma súmula das principais divergências entre Prestes e o Comitê Central do PCB. Me parece interessante, resumidamente, citar essa súmula. Em que consistiam as principais divergências, dizia essa súmula: enquanto Prestes se coloca ao lado da classe operária e dá seu apoio aos metalúrgicos em greves, o Comitê Central e seu jornal, A Voz Unidade, começou a sair em São Paulo, estão contra a greve. Enquanto Prestes considera que a democracia tem sempre um conteúdo de classe determinado, o Comitê Central e a Voz Unidade teorizam, entre aspas, a respeito de uma democracia pura e acima das classes. Enquanto Prestes considera essencial acumular forças para que se possa chegar à liquidação do regime capitalista e à Revolução Socialista, as posições do Comitê Central convergem no sentido de não questionar a dominação capitalista. Enquanto Prestes diz claramente que a ditadura ainda está aí, isso nós estávamos no ano de 80, e é necessário derrotá-la, o Comitê Central do PCB evita referir-se ao regime como uma ditadura, e alguns membros do Comitê Central se mostram favoráveis a apertar a mão estendida do general Figueiredo. Enquanto Prestes considera que o centro da atividade dos comunistas deve ser o trabalho de massas, o Comitê Central do PCB e seu jornal fazem do parlamento o lugar privilegiado da luta pela democracia. Enquanto Prestes defende a formação de uma ampla frente democrática e, ao mesmo tempo, a unificação das forças de esquerda dentro da frente democrática, o CC do PCB quer uma frente democrática da qual estejam excluídas as diferentes forças de esquerda, na qual os comunistas estejam a reboque da burguesia liberal. Enquanto Prestes considera que a legalização do PCB terá que ser uma conquista do movimento de massas e de todas as forças realmente democráticas em nosso país, o Comitê Central do PCB revela a disposição de aceitar o acordo que lhe vem sendo proposto pela ditadura. Enquanto Prestes mantém uma posição de firme apoio à União Soviética e a todo o campo socialista, os membros do atual Comitê Central têm revelado uma posição cada vez mais clara do que poderia ser chamado de antissovietismo envergonhado. Enquanto Prestes está empenhado em fazer uma autocrítica profunda, tanto da política do PCB como dos seus métodos de organização, o Comitê Central não mostra a menor disposição à autocrítica e vem intensificando sua atividade terrorista na condução da luta interna. Bom, durante os anos 80, os últimos anos de vida de Prestes, ele não só teve ativa participação na vida política nacional, como dedicou particular atenção à denúncia da continuidade do regime ditatorial no governo do general Figueiredo, coisa que o Comitê Central negava, assim como a denúncia do que ele chamou de um poder militar acima dos poderes da República, inclusive após a eleição indireta de Tancredo Neves e a promulgação da Constituição de 88. Por sinal, estamos vendo esse poder militar agindo hoje ainda aí, haja vista a Comissão da Verdade. Da mesma forma, denunciou com firmeza a capitulação do Comitê Central perante o governo Figueiredo e frente à transição à chamada Nova República dirigida pelas classes dominantes no Brasil. Devo assinalar que a Carta aos Comunistas teve grande repercussão. Eu já estou acabando, e levou numerosos militantes comunistas a tentarem salvar, entre aspas, o PCB, reorganizá-lo ou estruturar novas organizações em bases verdadeiramente revolucionárias. Intentos estes fracassados e reveladores da inexistência das condições necessárias para a organização imediata de um partido revolucionário,
o que foi compreendido por Prestes, levando-o, nos últimos anos de sua vida, a desaconselhar novas tentativas nesse sentido. É interessante lembrar que durante o encontro estadual dos comunistas gaúchos que se orientavam pela Carta aos Comunistas, realizado em janeiro de 84, Prestes explicava sua posição afirmando, cito as palavras dele, um partido revolucionário só pode surgir de cima para baixo, por intermédio de um grupo ideológico firme, porque é a ideologia que une os comunistas e os distingue de outras forças. Na verdade, não era só o PCB que atravessava a grave crise. Tratava-se de uma crise do movimento comunista internacional e do chamado socialismo real. Crise esta que Prestes havia detectado no PCB uma década antes de a mesma explodir, podemos dizer assim, no cenário mundial e, ao mesmo tempo, produzir no Brasil, com a criação do PPS, né, Partido Popular Socialista, o desmoronamento do PCB naquele momento. A Carta aos Comunistas antecipou questões que viriam a colocar-se com grande intensidade para os comunistas no mundo inteiro uma década mais tarde. Muitas dessas questões mantêm sua atualidade. Prestes, a que dizer, não alimentava ilusões na possibilidade de uma rápida reconstrução do Partido Comunista que pudesse dar origem a uma organização efetivamente revolucionária. Não alimentava ilusões quanto à rapidez do avanço do movimento revolucionário no Brasil. Em carta a um amigo, ele escrevia, acho interessante citar isso, uma carta inédita: tudo indica que marchamos para sério agravamento da situação social. E como não temos um partido revolucionário e as massas trabalhadoras estão desorganizadas, teremos lutas esparsas que serão fatalmente esmagadas pela força das armas. Será este, infelizmente, o caminho sangrento da Revolução Brasileira, até que, através dele, surge o Partido Revolucionário capaz de organizar e unir a classe operária e de levá-la à abertura do caminho para o socialismo em nossa terra. Isto pode parecer muito desalentador e pessimista, mas não é. É realismo de quem tem a certeza que desse processo surgirá como necessidade histórica o verdadeiro Partido Revolucionário da classe operária. Estamos pagando pelo nosso atraso cultural, pela escravidão de 1888, pela independência com o príncipe da Casa de Bragança, etc. Então essa era a visão do Prestes nos anos 80. Termino minha participação nesse debate agradecendo a oportunidade, que me foi concedida de expor minhas ideias, como vocês vão de ver, bastante polêmicas, a respeito do reformismo na história do PCB, e desculpando-me perante vocês pela abordagem superficial aqui apresentada, dados os limites do tempo que eu já ultrapassei, em 10 minutos, decorrente dessas principais, das limitações impostas, de ter de resumir uma problemática de grande amplitude. Gostaria de informar a todos os presentes que as questões que hoje aqui eu abordei estão detalhadamente apresentadas e amplamente documentadas em livro que estarei lançando ainda este ano, intitulado Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, 1958-1990. Então, quem tiver interesse, por favor, leia esse livro, porque realmente eu tive sorte de conseguir preservar muitos documentos inéditos e documentos que, repito, o Prestes não podia se pronunciar de público porque ele era o secretário-geral do partido. Então, a luta dentro do Comitê Central era muito acirrada e pouca gente sabe disso. Alguns dos documentos que aqui hoje foram citados estão reproduzidos no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, que convido todos a consultarem. É www.ilcp.org.br. Bom, agradeço mais uma vez, desculpem por ter ultrapassado aí mais de 10 minutos o tempo, e estou aberto aqui ao debate, não só com o companheiro Ivan, como com todos vocês. Eu queria confessar que, com todo o tempo que a gente tem de militância, esse é um momento muito forte para mim, muito emocionante, muito difícil, porque nós estamos, na realidade, aqui nesse seminário, fazendo um balanço do PCB de uma maneira crítica e autocrítica. Talvez isso seja inédito no partido. Vocês repararam
aqueles que tiveram a possibilidade de assistir outras mesas, ainda acontecerão outras amanhã, que não se trata aqui de uma autoproclamação do PCB, né, de que o PCB é hoje o grande partido revolucionário. Não, nós queremos ser, achamos até que temos possibilidade de ser, mas estamos ainda construindo e estamos singelamente dizendo que estamos no período de reconstrução revolucionária. Então, essa emoção é porque nós resolvemos, diferentemente de outras ocasiões, colocar em divergência todos os nossos problemas e apurar os nossos erros para a gente poder não repeti-los, não repetir esses erros. Amanhã vocês assistirão na televisão, no programa eleitoral gratuito, aquele de 5 minutos da televisão, o PCB fazer algumas autocríticas, algumas delas aqui citadas pela Anitta. Na televisão, talvez seja inédito na história dos programas eleitorais brasileiros na televisão. Então, para mim, eu queria aqui ser muito franco, porque, e com muita responsabilidade, em função da tarefa que o partido me confiou nesse momento, né? Primeiro, para explicar a ordem. Não foi aleatória, não foi unité. Eu conversei com a Anitta hoje, de manhã, e a ordem foi perfeita. Por quê? Porque a Anitta, além de ser militante do partido desde 1959, se eu não estou me enganando, né, ela viveu todo o período, sobretudo até 1980 e também depois, com Prestes. É uma das maiores historiadoras, talvez a maior historiadora do PCB, e viveu uma fase que eu não vivi. Eu entrei no PCB, eu já tinha sido simpatizante na juventude, no PT2, mas eu entrei no PCB vindo do MR8, em 1976. E isso é um orgulho para um partido receber uma pessoa que não é do partido de origem. Isso simboliza que se trata de um partido aberto, e aqui não estou fazendo isso de proselitismo, né, a outras experiências. Então, eu entrei no partido em 76, eu só vim tomar conhecimento da luta interna do PCB em outubro de 79. Aqui tem alguns companheiros que militaram nessa época, ninguém sabia absolutamente nada. Por isso é que a Anitta falou primeiro, porque ela ajuda aqui a gente fazer uma reflexão. E o que eu pretendo fazer aqui, na realidade, é um pouco botar para fora algumas coisas que eu vivenciei em na década de 80, na tentativa, que podia não ter dado certo, né, de lutar por dentro para tentar reconstruir o partido. Essa foi a tentativa que nós fizemos, que não foi só eu, foi um grupo grande de companheiros, né? E eu pretendo aqui dizer coisas, inclusive, que eu nunca disse de público, para contribuir para essa, não catarse, mas para a gente conhecer um pouco da história do partido, que ainda não foi escrita, como disse a Anitta, num texto que ela fez recentemente, né, está sendo escrita. Então, eu não venho aqui para dourar a pílula e venho contar aqui algumas coisas que eu quero um dia botar em livro, que nunca farei, porque o tempo não me deixa hoje sequer ler, imagina escrever, além de poucos artigos de conjuntura que faço. A convergência nossa com a Anitta é uma coisa impressionante. De hoje, o pensamento de hoje, o que ela fala de Prestes. Já começa pelo título dessa palestra, que sinaliza o que o PCB pensa. A palestra chama-se O Reformismo e a Tentativa de Liquidação do PCB. E quem escolheu o título dessa palestra foi o PCB, para vir aqui colocar essas questões. Eu vou um pouco tentar abrir o armário dos esqueletos que estão dentro do PCB, nessa década de 80, e brindá-los aqui com algumas das informações que eu tenho. E queria deixar claro também o seguinte, que as coisas que eu vou dizer aqui, muitas são informações, né? Mas tem muitas de avaliações minhas pessoais, do meu olhar sobre as coisas. Eu não vou aqui, eu preferia que vocês aqui tivessem escutando um companheiro que vivenciou isso, não necessariamente o secretário-geral do PCB,
porque eu vou dizer coisas que alguns companheiros do partido podem ter uma leitura diferente sobre aquele episódio. A gente não vota avaliações, a gente não vota sentimentos. Eu vou falar um pouco na linha geral do que o partido pensa hoje, depois desses 7 anos de refundação, que eu marco a refundação do partido no ano de 2005, em que todas essas questões colocadas aqui pela Anita, elas se consolidam dentro do partido num processo que já vinha difícil, errático, desde de 92, porque quando nós ficamos com a legenda do partido, nós descobrimos que as divergências entre nós eram muito grandes. Começamos a discutir, tá bom, temos o partido. Agora, para que temos o partido? Aí discutimos mais de 10 anos e até chegar a esse consenso de 2005 para cá. Pois bem, quais são as grandes convergências com o que disse a Anita? Tudo que está nas resoluções do 13º Congresso de 2005 e que agora se consolidou no 14º, e já temos aí o 15º marcado por tudo. Primeiro, o fim da ideia do etapismo, que sempre prevaleceu durante décadas no PCB, é que teríamos 2 revoluções, uma democrático-burguesa, ou nacional-desenvolvimentista, né? E aí essa ia acabar, a gente ia descansar um pouco, porque estaria cansado, e depois íamos começar uma outra etapa, que seria a Revolução Socialista. Tudo isso permeou uma ilusão de aliança com a burguesia brasileira, que é incrível como isso já estava errado nos anos 50, 60, e ainda tem uma organização que pratica isso em toda a sua plenitude, ainda mais num clima de crise do capitalismo. Existem organizações que respeitamos, mas que são nacional-desenvolvimentistas e pensam na possibilidade de humanizar, de reformar o capitalismo. Então essa é uma questão. A questão que definimos no 13º Congresso é que não existe aliança com a burguesia nacional contra o imperialismo, como se o imperialismo fosse um inimigo externo ao Brasil, né? Então é a nação, incluindo a burguesia, contra o imperialismo. Nós dizemos que a Revolução Brasileira, a estratégia da Revolução Brasileira é socialista. Isso não significa dizer que estamos achando que o socialismo está ali na esquina. Nós estamos dizendo isso para saber quais são os nossos aliados e quais são os nossos inimigos. E para buscar uma política de aliança de classes que leve a essa questão sem ilusão com a aliança com a burguesia. Outra questão importante que a Anita coloca e nós concordamos é a questão da ilusão com a democracia burguesa, que sempre permeou este partido e é responsável por grande parte dos seus equívocos e de suas derrotas. E a quarta questão, né, é a questão do caráter do partido. Um partido leninista, um partido que não seja um partido eleitoreiro como ele se constituiu nos anos 70, nos anos 80 e durante muita parte da história do partido. Eu queria passar aqui algumas informações. Eu fiz um roteiro, porque eu estava muito preocupado com essa palestra aqui. Eu vou falar algumas coisas que eu vivi. Eu disse aqui o seguinte, que eu estava no PCB desde 76, como militante de base, no ambiente sindical, fui presidente de sindicatos bancários, enfim, e até 1979, até o dia que o Prestes chega, ninguém aqui sabia de nada da crise, a não ser uns poucos que nos manipulavam. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa incrível. Eu era casado com uma companheira do partido e bancária também do meu banco. Eu era presidente do Sindicato Bancário do Rio de Janeiro. Uma figura aqui, que dirigia o partido do Rio de Janeiro, eu louco para receber Prestes no Galeão, me disse o seguinte, olha, tem uma ordem do PCB que você não pode receber o Prestes no Galeão, porque a polícia não pode saber que você é do PCB. Né? Eu, disciplinado, né, cegamente disciplinado, né, como todos nós éramos, eu acho que a gente deve continuar sendo disciplinado, mas refletir um pouco, não é? Eu fiquei no estacionamento do Galeão,
levei companheiros da diretoria e não subi disciplinadamente. E aí começou a cair uma ficha, porque é claro que a ditadura já me conhecia, tanto é que meu habeas data hoje fala das minhas relações com o Tunico, e eu já era seguido nas eleições do sindicato, quer dizer, era o meu discurso, porque antigamente, nessa época, você fazia o discurso e você mapeava de que organização a pessoa era, né? Então eu já estava mapeadíssimo, 1 ano e 8 meses sendo candidato a presidente da República. Então vocês veem a manipulação que teve, e eu soube disso em 1979. Uma coisa mais sensível que eu não posso deixar de falar, eu e a Anitta já cordialmente e fraternalmente tocamos nesse assunto assim meio tangenciado no Recife, no dia do lançamento do livro do Gregório Bezerra, que é o seguinte, o Prestes tinha muitas razões para tomar a atitude dele, né? Ele sabia por quê. Ele conhecia a degeneração daquele Comitê Central de presença, né, do exílio. O Prestes também estava afastado do Brasil, creio que desde 1967. Ele não conhecia muito o que estava acontecendo, como nenhum deles, né? E a avaliação dele ficou diferente da minha e de poucas outras pessoas, né? Nós achávamos que valia a pena ficar para resistir. Mas essa divergência é uma divergência de avaliação. Não é uma divergência ideológica, nem tão pouco de princípios. Porque o Prestes, a Anitta e todos que seguiram os companheiros lutaram contra o reformismo até a morte do Prestes e até hoje estão lutando. Ficamos lutando em espaços diferentes, né? Ficamos lutando em espaços diferentes. Enquanto a gente resistia com muita dificuldade ao reformismo dentro do partido, em absoluta minoria, depois a correlação de força foi aumentando, Prestes lutava contra o reformismo dentro do PCB em outras tribunas, como essa que ela colocou aqui, de críticas que ele fazia. No fundo, Prestes queria, nunca saiu do PCB, digo assim, ideologicamente, na cabeça dele, ele queria a reconstrução do partido, falava nessa questão, morreu comunista. Então nós não queremos fazer disso um elemento de divisão entre nós, né? Que são avaliações, nós estamos no mesmo campo, o importante para nós é olhar para frente. Nós temos uma relação com uma organização que eu diria com a qual nós temos mais proximidade política no Brasil, que chama-se Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes, né? Nós, já disse isso para a Anitta, vou dizer aqui, nós não nos reivindicamos prestistas por uma série de razões. Em primeiro lugar, em respeito ao Prestes. Porque nós não queremos aparelhar o nome dele. Porque efetivamente ele se afastou do partido. Então não posso dizer que nós somos o partido de Luiz Carlos Prestes. Seria uma indelicadeza, seria um oportunismo nosso. Nós não somos os únicos herdeiros de toda essa história do Prestes, que é o maior personagem da história do Brasil, não tem a menor dúvida. Os herdeiros são muitos, ele deixou muitos herdeiros, ele deixou essa herança para o povo brasileiro, né? É um prestígio muito grande. Essa questão de ser o partido do Luiz Carlos Prestes, a gente nunca botou na televisão, já botamos o Prestes na televisão para falar da história do partido, que é impossível não falar dele. Eu tive a delicadeza de esclarecer para a Anitta o que se tratava, né? E nunca o aparelhamos. E eu, às vezes, passo uma saia justa, quando eu vou a algum evento internacional, as pessoas anunciam que vai falar agora o secretário-geral do partido de Luiz Carlos Prestes, porque é identificado assim. Mas nós não fazemos isso, apesar de nos orgulharmos muito, muito mesmo, do Prestes ter sido o principal referência do nosso partido, né? Amanhã ou depois vocês lerão muitas saudações que estamos recebendo de outros partidos, muitos deles assim, parabenizamos o partido Luiz Carlos Prestes, né, pelos seus 90 anos e tal. Isso ficou colado na nossa história, nós não queremos aparelhar, nós temos delicadeza com essas questões. Nós temos um outro referente, que é o Gregório Bezerra, que passamos mais de 15 anos sem falar no Gregório Bezerra, só tem nos tangenciando,
porque tinha um problema de família, até que ficou apenas um filho, o Jurandir. Eu fui ao Recife para o Jurandir voltar para o partido e oficialmente, com Aníbal Valença e outros companheiros, entregar a imagem do Gregório Bezerra nas nossas mãos. Aí nós começamos a dizer que o Gregório Bezerra é nosso herói. E vamos homenagear na BI na sexta-feira Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra e Ana Montenegro, que são 3 símbolos. Cada um com a sua característica. E essas homenagens foram escolhidas pelo Comitê Central do partido, né? Depois de pensar muito quem homenagearia no dia 23. Então, é sobre isso que eu tinha mais dificuldade de falar, não é? E que eu queria dizer isso aqui. Pois bem, essa história tem que ser muito valorizada. Nós também não respeitamos os companheiros que se consideram prestistas. Um dia a Anitta me disse que nem ela era, né? Você lembra disso, Anitta? Nem ela é prestista, ela é comunista, como nós, né? Até porque nós estamos acolhendo em nosso partido. O critério para entrar no PCB hoje é o seguinte: é querer fazer a revolução, é conhecer, entender e concordar com a linha política e concordar com o estatuto do partido e seu caráter leninista. Agora, as referências do passado, nós não cobramos atestado de ninguém. Nossa referência principal é Marx e Lenin. Mas nós temos vários companheiros no Comitê Central e na base que têm outras referências de outros revolucionários, que eu não vou citá-los aqui, mas que para nós isso é absolutamente secundário, porque nós não vamos ficar fazendo votações sobre se pode ou não alguma referência revolucionária ser incorporada pelo PCB. Tivemos a coragem no 14º Congresso de começar, talvez inédito, não inédito, porque os gregos que estarão aqui amanhã já fizeram, o balanço do socialismo, né, dos erros do socialismo. Fomos tímidos, mas começamos, pelo menos, né? E fizemos um balanço do que nos parece erro na construção do socialismo, mas chegamos à conclusão seguinte: o saldo é positivo. Temos saudade da União Soviética, que faz falta, e é por isso que estão acabando com os direitos e estão invadindo todos os países. Porque faz muita falta a existência da União Soviética. O saldo é credor. Entre os erros e acertos, o saldo para nós é um saldo credor. Então, essa parte que eu queria falar, dessa emoção toda do companheiro Luiz Carlos Prestes. Eu, para chegar nos anos 80, vou pedir licença para retroagir um pouco nas palestras brilhantes que já aconteceram aqui. Segundo eu soube, eu não pude participar de todas. Eu vou um pouquinho também, como a Anitta foi, nos anos 50 e na Declaração de Março de 58. Declaração de Março de 58, nas vésperas do 14º Congresso, a Anitta, né, nos valorizou um debate sobre ela no IFIX, uma mesa em que tinha ela, Virgínia Fontes, José Paulo Neto, Mazeu e Moriazzi, né, um grande time para discutir isso. E temos uma leitura muito parecida com a da Anitta. Achamos que tem alguma virtude de tirar o partido do gueto. O partido estava muito sectário ainda, resquícios ainda da resistência aos intelectuais, do obreirismo, do sindicalismo paralelo, né? Enfim, de uma certa subestimação do trabalho institucional, né? Mas isso é um pequeno detalhe para nós da Declaração de Março de 58. A Declaração de Março de 58 marca, né, o compromisso do PCB de ilusão com a democracia burguesa. O título, me perdoe Carlos Nelson Coutinho, que é um grande intelectual, da declaração podia ser democracia enquanto valor universal. Nada fora da democracia. Tem uma pequena conciliação no texto, como em todos os textos do PCB desta fase. Aparece lá uma frase, de repente, dizendo, né, Anitta, que não obstante, pode ser que a transição tenha obrigado a fazer algum esforço, mas é a democracia enquanto valor universal. E essa declaração despreparou as massas para resistir ao golpe militar de 64.
porque ela trouxe a ilusão de que as reformas podiam ser num caminho linear e que a burguesia não ia se contrapor. Havia, inclusive, ilusões com relação ao caráter das Forças Armadas brasileiras, de que elas seriam profissionais, de filhos do povo, que jamais dariam golpe. Esse filme se assistiu 9 anos depois no Chile, surpreendentemente, porque erraram tendo visto o nosso erro. O que aconteceu em 64, e aqui tem vários companheiros que vivenciaram mais do que eu, isso, porque eu tinha 18 anos apenas, né? E, enfim, o golpe foi ganho no grito, na mão grande, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Não existia resistência do outro lado. O tal do esquema militar era uma coisa que não existia. A militância querendo ir para a rua para lutar contra a ditadura, contra a chegada da ditadura, não tinha absolutamente nada. O partido se desmilinguiu, porque o partido estava acreditando que não ia ter golpe, apesar de vários indícios nesse sentido. Eu não estou aqui dando uma de professor retroativo. Eu poderia ter cometido o mesmo erro de avaliação. Eu estou aqui analisando o que aconteceu naquela época lá, né? Então, aí vem o golpe, o partido se fica desmilinguido, a Anitta conhece muito mais isso do que eu, consegue fazer o 6º Congresso em 67 e opta pela política de frente democrática e para não ir para a luta armada. Aí eu queria falar do que a gente mais ou menos tem de acúmulo entre nós. Primeiro o seguinte, nós achamos que essa política de frente democrática, ela foi correta de 1967 a 1979, 80. O que faltou nela, claro, foi o fato de que não se marcava a unidade com a luta. O partido se despersonalizava e entrava dentro do PMDB, todo mundo parecia a mesma coisa. O partido não fazia uma diferença de classe com relação a isso. Mas a questão da opção por não ir para a luta armada foi correta do partido. Foi correta. Não que eu ache que não tem que ter luta armada. Luta armada alguma resistência violenta, seja lá como for, não haverá socialismo em lugar nenhum no mundo se não for através da violência das massas. Não existe isso. Eles não vão entregar o poder para nós porque nós fizemos mais deputados que eles e votamos um projeto de que a partir desse momento publique-se, né, que o socialismo está decretado. Aqui quem pode dar uma aula disso aqui é o Aquino, né, que vive na Venezuela, num partido com o qual a gente mais se identifica aqui na América do Sul, além de outros colombianos também, e vários partidos. E que faz o que a Anitta corretamente criticou o PCB dos anos 60. A gente ficava empurrando Chaves, empurrando Jango, olha o ato falho. Eles ficam empurrando Chaves, mas não com a ilusão. Eles não são chavistas, né? Eles estão empurrando o processo. E eles querem que aquele processo evolua de uma revolução popular e democrática para uma revolução socialista com as massas, né? Independente do Chaves. Chaves, né, ajuda, mas Jerônimo Carreira, né, tem uma frase que me disse uma vez, que é o seguinte, que essa revolução não se faria sem o Chaves, ou seja, mas ela não se faz só com o Chaves, tem que ser com as massas. Então, o problema da luta armada era que o momento era equivocado. E aí, Anitta, é natural, eu até me iludi também nisso, fui para o MR8, eu queria deixar claro aqui que não fui nada de ponta, eu fui periférico no MR8, porque tem muita gente que vende um peixe que não comprou, né? Eu apenas atuei na logística, na legalidade, né? E saí do MR8 de 76 gostando da linha do partido para a questão da Frente Democrática. O problema é que ali, aquela geração, ela tinha sido sufocada pelo ato institucional número 5 e não tinha mais espaço para fazer política. E nós estávamos inspirados pelo guevarismo, achando que a Revolução Cubana, que era ímpar, ela era uma revolução única, que aconteceu naquele momento específico, que nós podíamos espalhar aquilo pela América Latina, a olas, o guevarismo, né? O livro do Regis Debray, que era a Revolução da Revolução. Então nós éramos foquistas, nós achávamos que as massas iam seguir aqueles bravos revolucionários que estavam... qualquer coisa me fala. Então, a Anitta colocou uma coisa interessante.
precisamos estudar isso, que é o seguinte: a luta armada, as organizações que saíram para a luta armada, a maioria, ou quase todas, saindo do ventre do PCB, elas também não colocavam a estratégia socialista. Elas não rompiam com a ilusão da Revolução Democrática Burguesa. Tanto é que a principal organização da luta armada, pelo menos a mais conhecida, e é a que teve em sua cabeça o mais combativo e o mais corajoso deles, que foi Carlos Marighella, ela chamava-se Aliança Libertadora Nacional. Então era uma ideia de nacional libertação, não era uma ideia da questão do socialismo, né? Essa é uma questão que nós não temos consenso ainda. Eu particularmente acho que a luta armada não atrapalhou a transição democrática. A gente que acha que atrapalhou, eu acho que também ajudou com a sua forma, com as suas denúncias. Aquilo repercutia no exterior. Não é qualquer hora que se sequestra um embaixador americano, isso vira uma notícia no mundo. Jogou o seu papel, mas estava equivocado. Nós achamos que o PCB, na sua política de frente democrática, ele começa a errar quando os anistiados chegam, naquele dia. E ali Prestes deve ter sentido que não dava com aquele comitê central para ir em frente, né? Nós avaliamos que dava para ir com o partido, não conhecíamos o comitê central. Nós que estávamos aqui conhecíamos 2 ou 3 membros do comitê central no máximo, um aqui e outro no antigo estado do Rio de Janeiro, porque eram os únicos que ficaram vivos aqui, que saiu mais ou menos 2/3 para a Europa, 1/3 para, estou dizendo em números assim, 1/3 para o leste europeu, sobretudo União Soviética, e 1/3 para a Europa, que foram os que voltaram eurocomunistas. Viveram aqueles 30% da votação do PT, né? É interessante, eles arrogantes. Um dia me perguntaram quantos deputados nós tínhamos, numa época em que nós tínhamos nenhum, a conversa acabou. Eu estou louco para encontrar esse cara e perguntar quantos deputados o PT tem hoje. Vai ser comunista italiano. Se é que ele existe, se é que ele existe. Então, aqui na chegada dos anistiados, tem coisa, Anitta, que só o tempo vai contar para a gente o que aconteceu. Ali tem impacto que a gente não sabe. Porque os anistiados já chegam para ter bom comportamento. No momento em que a luta de classe estava começando a explodir no ABC. Tinha greve no ABC desde 77. Tinha um movimento sindical, um movimento estudantil retomando. E ali chega no bom comportamento e começa a prudência, a política da prudência. Aqui se falou da questão sindical. Olha, companheiros, eu fui sindicalista do PCB de 78, 79 e até sei lá quando, né? O PCB começou a década de 80, o início da década de 80, como a maior força sindical do Brasil. Dava hegemonia, não era a majoritária, não era a maioria absoluta, mas era a que tinha mais força e com relação às outras é que tinha mais quadros, mais sindicatos e mais força. Acabou a década de 90 no último lugar, sem peso nenhum, perdeu tudo por conta, inclusive aqui, que outro também bastião dos comunistas. Em 1979 nós fundamos a Intersindical do Rio de Janeiro aqui, fizemos uma reunião, tinha 11 presidentes sindicatos. Eu disse assim, pô, isso aqui é uma reunião do partido, todos eram do PCB, todos eram do PCB, uma reunião do sindicato de bancários. Então o partido foi o bombeiro da luta de classe. O secretário sindical do PCB, da época, escreveu um livro contra as greves no ABC, uma arrogância que era como se estivesse ensinando ao PT que nascia, e nascia nas costas, no buraco da conciliação de classe do PCB, porque senão não teria nascido, ou então não teria vicejado. E esse secretário sindical escreve um livro que chama-se O ABC da Greve. Olha o duplo sentido. O ABC fazia greve e ele estava dando o ABC. Como é que se fazia greve? E a greve foi uma vitória. E o PCB dizia o seguinte, não vamos fazer greve para não fazer marola. Tudo em nome da transição lenta, segura e gradual. Quando era justamente o contrário.
Quanto mais a classe operária entrasse em cena, mais rápido a ditadura acabava. Era totalmente diferente. Então a conciliação foi muito grande. Eu fui protagonista, e contar algumas coisas aqui, eu fui o secretário, não tinha esse nome, mas eu dirigi o esforço de criar a CUT no Brasil. Eu era presidente do sindicato bancário no 21º andar, e a sede da comissão que organizava o congresso da CUT de 81 era no 7º andar, no andar do sindicato bancário. E tinha uma divisão, que aí é que o problema de percepção de quem estava no Brasil, porque os sindicalistas do partido eram a esquerda do Comitê Central, até por causa da pressão das bases, também sobre eles. Então, houve tempo, aí a questão de pesquisar, eu tenho ambos, a Voz da Unidade tinha uma linha política para o movimento sindical, e o Correio Sindical de Unidade tinha outra. O Correio Sindical de Unidade era o jornal sindical do partido. O jornal sindical do partido, todos a CUT, vamos criar a CUT, e a Voz da Unidade, olha devagar, isso aí pode dar problema com a transição, como se fosse uma cristaleira, a ditadura, que não pudesse encostar, senão ia quebrar. E eu fui encarregado, primeiro, os estupros que sofri, políticos, estou dizendo aqui, entre amigos, políticos. Primeiro, em 1979, os bancários na ponta dos cascos, fazendo assembleia, esse jovem aqui era bancário nessa época, né? Para fazer greve, não tinha lugar para receber uma assembleia, a assembleia era de 15 mil, de 20 mil. Na hora que a gente vai fazer a greve, chega o centralismo democrático, a direção daqui diz assim, suspende a greve. Né? E quem vai suspender a greve? Eu digo, você. E eu fui falar contra a greve, né, nessa assembleia dos bancários. Em 1981, nós íamos fundar a CUT. Ela ia se chamar CUT, já em 1981. E eu estava com o Jorge Bittar e com outros companheiros aí, que a história registra, organizando de fundar a CUT naquele momento. O estatuto da CUT foi feito por mim, por encomenda da Secretaria Sindical, né? E aí o partido resolveu, em cima da hora, empurrar com a barriga a criação da CUT por 2 anos, passando para 83, com o argumento de que não era amplo, de que a repressão podia acabar com a CUT, né, de que estava faltando ainda muito sindicato, como se fosse possível ter uma central única no sentido estrito da palavra, única no sentido de não ter nenhuma. Sindicato pode ter único, central não pode ter único. Então, nós fomos encarregados de detonar a fundação da CUT, conseguimos conciliar com a turma do Lula, né, que vinha crescendo, né, na NAMPOS, em POS, oposição sindical, fizemos um acordo, tá bom, então vocês topam fazer 83? Nós topamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos já botar a palavra CUT nisso, vamos chamar de comissão pró-CUT. Pô, legal, boa ideia essa comissão pró-CUT, congresso da CUT em 83, e nós construindo o congresso da CUT. Uma semana antes, somos chamados no Comitê Central e diz assim, suspende, porque ainda não tem correlação de força, a eleição de 84 é mais importante, está faltando ainda muita entidade, está muito estreito, e nós detonamos de novo. Só que dessa vez, corretamente, as forças que estavam criando a CUT, criaram a CUT em 83. E nós pagamos o mico de ir ficar com a Conclate, o Joaquinzão, até o Joaquinzão, os padrões dos pelegos de hoje não eram dos maiores, né? Mas Magri era praticamente um homem do imperialismo americano, um homem de adesivo do AFL-CIO, né? Do sindicalismo americano. Vamos lá criar o Conclate, enfim. Pois bem, o partido foi bombeiro da luta de classe. E nós perdemos todas as eleições, inclusive nos bancários, onde era o maior bastião do partido aqui no Rio, e a chapa de oposição, com toda a razão, a palavra de ordem era fácil. Sindicato é para lutar. Então, foi um período muito difícil, né? Essa questão das eleições de 84, ficamos nessa federação. Pois bem, a Anitta
leu aqui um texto que eu li. Eu estava tentando ler mais coisas do Prestes e da Anitta para me preparar melhor para esse debate, mas a vida não deixou. Cheguei a ler algumas coisas, que ela me deu já muito material. Mas ela aqui citou o seguinte, que o Prestes já denunciava que vinha aí uma legalidade consentida. E não deu outra. E a gente tem dito isso nos nossos documentos. A legalidade do PCB de 85, ela teve um preço de um acordo que a gente não conhece, mas que teve um acordo, teve. E pode ter sido um acordo expresso, não apenas tácito. Porque não é poucos indícios disso. Primeiro, aceitar a anistia fajuta e anistiar também os torturadores. O partido conciliou com isso. Rebaixar a proposta de uma constituinte livre e soberana por uma constituinte no parlamento eleita no sistema da democracia burguesa. Aceitar a questão do colégio eleitoral. Na realidade, ali o pacto que houve foi uma transição lenta, segura e gradual para a chamada liberdade democrática, e o partido sendo o ator disso. Né? E aí ganhou a legalidade, em 1985, diga-se de passagem, no mesmo dia que o PCdoB cometeu todos esses erros que eu estou descrevendo aqui, não fundou a CUT, ficou no PMDB até 87, fez tudo igual. Só que a União Soviética caiu na nossa cabeça, e não na deles. Porque eles não tinham nada a ver com isso. E por isso se safaram. Né? E depois, quando a gente quase sumiu, nos anos 90, um pouco entrando aí na seara do Edmilson, da Virgínia Fontes, né? Aí nós sumimos na área internacional e parecia que era outro partido que estava no nosso lugar, né, Edmilson? Vai falar disso amanhã. Pois bem, eu tenho um mico, se vocês encontrarem, rasguem. Tem um momento em que a Executiva Nacional, e eu estou na Executiva Nacional desde 82, que eu entrei nessa Executiva Nacional, que nós fomos agradecer ao Sarney ele ter dado a legalidade do partido. E tem uma foto que sai na revista Veja, eu com um terno desjambrado, né, participando disso. Né? Então, coisas que tem que pagar. Pra vocês terem uma ideia, aqui tem muito companheiro do partido mais velho que eu de idade e de partido. Mas por algumas circunstâncias, acho que sobretudo pelo fato de eu ter alguma projeção sindical na época, né, eu fui para o Comitê Central. Um Comitê Central era um Comitê Central de homenagem para fazer a legalidade, botava todas as personalidades, né, e era um Comitê Central pesado, de 70 pessoas, e eu entro nesse Comitê Central em 1982, com 35 anos, eu era o mais jovem. E desses 72, só eu estou no PCB hoje, que foram desse Comitê Central. É claro que morreram uns 20, 30, houve uma diáspora. Tem gente no PSDB, Alberto Goldman, e é um dos líderes do PSDB. Então, companheiros, o 7º Congresso, que saiu com um documento de conciliação, né, que chamou-se Alternativa Democrática para a Sociedade Brasileira, não é isso? 7º Congresso, para a crise brasileira. Esse documento não foi aprovado no Congresso, porque a polícia chegou e prendeu todos os participantes do Congresso. Uma prisão simplória, porque já vigia a anistia, isso já era em 1981, não é? Mas houve essa prisão, até hoje não se tem um balanço daquela exposição à prisão, se foi uma tática, se foi um erro, mas caiu, o Congresso caiu. O Congresso, felizmente, foi para a página da política, porque o Congresso acabou, porque podia ir para a página da polícia, porque tinha muita demanda reprimida, muita coisa para ser descoberta, e coisas que ficaram para debaixo do pano. A Anitta sabe do que eu estou falando, né, de coisas que teriam acontecido no exílio, que até hoje ninguém sabe, né, com relação a isso. Como a polícia dissolveu o Congresso, a resolução foi aprovada por uma comissão da máquina do partido, né? E o Comitê Central foi eleito numa reunião no escritório de um advogado de São Paulo. Aí foi correto, que era para simular que tinha uma reunião. Pois é, então eu já estou falando demais, né?
Eu vou aqui pontuar, só para vocês verem o drama que vivemos nessa década de 80, que nós chamamos da década perdida do PCB. 1984, crise no Rio. A militância e a maioria faz uma chapa. Marcelo Cerqueira e João Saldanha para a Prefeitura do Rio. E a direção decide que a gente tinha que apoiar Jorge Leite, um obscuro político de Quintino, né? Mafioso, né? E dá uma crise muito grande. A gente impõe a candidatura e, mesmo com essa falta de apoio, com a tentativa de intervenção, essa chapa Marcelo Cerqueira e João Saldanha quase chega a 10% dos votos. Sem estrutura, sem a máquina do partido. 1900 e o Congresso em Brasília. Congresso em Brasília, Zé Renato, que é meu assessor de data, não sei se ele está por aqui, quando foi? 87. Esse congresso nós ganhamos e perdemos. Ganhamos na política, Edmilson está aqui, Edu, ganhamos na política, derrotamos as teses reformistas e na hora de compor o Comitê Central, milagrosamente, inverteu-se a correlação de forças, né? E saiu um documento também anódino, né? Que ninguém se lembra mais, né? É um documento de conciliação. 1986, o PCB estava dentro do PMDB ainda, não tinha apagado a luz para sair. 1986. 1986, em São Paulo, o PCB só não apoiou o Antônio Hermínio de Moraes, que era o presidente da Fiesp, o maior capitalista brasileiro, porque Antônio Hermínio de Moraes não quis ser candidato, que estava apoiando. E aqui no Rio de Janeiro, em 1986, o partido aqui tinha uma resistência grande com relação a eles, né? São Paulo foi vítima de uma máquina liquidacionista muito maior do que no Rio. Acho que não foi à toa que em determinado momento eles passam a sede para São Paulo, para ficar na mão de Regis Frates, Jarbas de Holandas e Antônio Restes, enfim, né? E cercar e sequestrar o Jocondo, estava no CC aqui ainda, no Rio, e sequestrar o Malina, né? Que virou um refém disso tudo, né? Tem uma responsabilidade muito grande, porque ele era a única pessoa que podia desequilibrar a correlação de força, e ele se aliou ao Freire e entregou o PCB ao Freire, o Malina, né? Então, aqui em 86, o partido resolveu o seguinte: nós não vamos apoiar o Moreira Franco. Era demais para nós, 86. E aqui em Niterói, para minha surpresa, foi botar em votação Gugu, estava lá, Zé, Edu, todo mundo do Rio antigão estava lá. Ganhamos uma votação, a gente não sabia nem o que fazia com ela. Derrotamos o Comitê Central, não vamos apoiar o Moreira Franco. E aí fazemos o quê? Aí no intervalo, inventaram de eu ser o candidato a governador do Rio, né? Até o PSTU, à época, veio apoiar a campanha, levou uns 25 dias. Aí teve uma intervenção no Rio, caçaram a candidatura do candidato que o partido tinha escolhido e nos impuseram o apoio ao Moreira Franco, e impuseram uma chapa da máquina, que a gente chamava de HBR, que era Hércules, Brito e Rajão, que eram os homens da máquina. E impuseram isso às bases. A base queria apoiar Modesto da Silveira, para deputado federal, que está aqui sentado aqui, a base bancária. E a Eloneide Studart, para estadual, que era do partido. Nos impuseram fazer a campanha de Hércules, Brito e Rajão. Um era candidato a alguma coisa assim. Pois bem, 8º Congresso, né? Brasília. Ah, sim, fundamental dizer isso, desculpe o tempinho. A destruição começou a se dar organicamente, já preparando a futura liquidação. Porque essa maioria já chegou do exílio eurocomunista, reformista e liquidacionista. A liquidação do partido não aconteceu de repente, ela começou desde que chegaram aqui no exílio. Então, eles resolveram acabar com a organização do partido histórica, desde 22, sei lá, e de todos os partidos comunistas do mundo,
que é por local de trabalho, né, estudo e moradia, sobretudo de trabalho, dissolveram as bases no Brasil todo e decidiram que as bases tinham que ter o critério da zona eleitoral. Ou seja, eu chegava aqui no sindicato de professores, tinha uma base grande. Antônio, você mora onde? Copacabana? Então você vai para a base de Copacabana. Fulano, você mora no Meia? Vai para a base do Meia. Acabaram com essas bases, esvaziaram o trabalho sindical juvenil das mulheres de bairros para que o partido fosse um partido para disputar a eleição, com filiados cartoriais, né? Filiados apenas para fazer número, né? Eu vou parar por aqui, porque é muita coisa para falar, né? Mas eu queria só preparar o debate de amanhã com Edmilson, né? Falar um pouco do momento em que vai do 9º Congresso para o 10º Congresso, entre aspas. Que é o seguinte, tem um momento que é o seguinte, a campanha eleitoral do Roberto Freire, ela tem 2 momentos. Ela começa com um discurso de esquerda, até parecia comunista falando, e no meio, quando cai o Muro de Berlim, ele cai no direitismo do seu discurso e ali começa a contagem regressiva para liquidar o partido, naquele momento ali. E eles vão para um congresso aqui na UERJ, no Rio de Janeiro, em 1991, em que, por incrível que pareça, como parecia uma entidade de massas, eram chapas que disputavam a eleição para o Comitê Central. Eu acho que o Movimento Comunista Internacional nunca deve ter assistido isso. Tinha uma chapa 1, a 2 e a 3. A 1 eram eles, o novo partido, e usavam toda aquela expressão do eurocomunismo, nova forma para o partido, né? Nova, como é que chama? Enfim, nova forma, partido laico, enfim. E a nossa chapa, a chapa 2, né? Chamava-se Fomos, Somos e Seremos Comunistas, né? E ali está escrito o seguinte, isso em 1991, nós vamos divulgar isso na BI. Ali estava escrito o seguinte, nós não queremos manter o partido apenas por manter, para ele ser um patrimônio histórico. Nós queremos manter o partido para um dia ele poder ser uma organização revolucionária. Esse era o nosso discurso de 91 até 92. Em 91, o Congresso tinha 800 delegados, na UERJ, naquele auditório principal da UERJ. Nós ganhamos não acabar o partido ali por 51% a 49%. Quase o partido acaba ali, né? E por conta de setores também de uma chapa 3 que defenderam o partido, mas que depois tomaram outro rumo. Foram para o reformismo também, no caso do PT, com todo o respeito ao PT, que o PT foi um partido mais combativo, daquela época, de massa, veio de baixo para cima e tal, mas depois foi sofrendo um processo de amoldamento que o trabalho na institucionalidade burguesa, né, é inevitável, né, tem que pagar um preço. E aí vem o Congresso de São Paulo, em que nós... eu queria confessar aqui que apesar de nós nos considerarmos leninistas e sermos contra a organização de tendências e grupos dentro do partido, eu ia confessar aqui ao partido que nós criamos um movimento clandestino de início dentro do partido para resistir e para defender o partido quando ficou óbvio que o caminho era a liquidação. Esse movimento era clandestino, ele nasceu em São Paulo, e aí o Edmilson vai explicar melhor ali, no eixo Rio-São Paulo, depois se espalhou. Então, era isso que eu queria dizer, e os que puderem estar no dia 23 na BI vão nos dar muito prazer, que vai ser o ponto culminante da nossa semana, e antes do ato público vai passar um filme, que é um documentário sobre 91 e 92, que havia sido tudo filmado, que terá o nome de Fomos, Somos e Seremos Comunistas. Obrigado.
carta aos comunistas, né, a saída do Brecht, eu falei aqui com toda a franqueza, que é um problema sensível, é uma grande polêmica que não está resolvida, mas eu falei sobre isso aqui. A ditadura nem se retirou, né? Eu acho que também um pouco falei, o que aconteceu no Brasil foi, como sempre aconteceu todo na história do Brasil, proclamação da República, libertação dos escravos, né? Enfim, independência, sempre uma transição por cima, um pacto de elite. E assim a ditadura acabou, lenta, segura e gradualmente, e escolheu, né, o formato de quem ia dirigir o Brasil, que era a dupla Tancredo e Sarney, né? E não é que ela não se retirou, né? Aí há um engano, talvez, de quem perguntou, ou não sei se é. É o seguinte, nós vivemos numa ditadura de classe. A ditadura era uma forma militar da ditadura burguesa. Porque a democracia burguesa é uma ditadura de classe. Só que eles não estão precisando, pelo menos no momento, fazer com que essa ditadura tenha forma militar. Mas na hora que precisar, vão tentar fazer. Vocês veem agora, para um pequeno exemplo, Honduras. O Zelaya não é nenhum Chaves sequer, né? O governo dele foi interrompido por um golpe. Porque a democracia é um jogo que a gente pode ganhar uma partida, pode ganhar um turno, mas não pode ganhar o campeonato. Porque se a gente tiver para ganhar, eles acabam com o jogo e fecham tudo. Então, a ditadura, ela fez essa transição por cima. Agora, os chamados setores radicais das Forças Armadas continuam ativos, com alguma organização ou mais de uma clandestina, atuando. Essa carta contra a Comissão da Verdade é um exemplo disso, né? E eles estão organizados, preparados para alguma coisa. Eu não vejo, no curto prazo, nenhum risco de retrocesso, não estou vendo, porque não estão precisando, até porque não temos um governo de esquerda, nós temos um governo que faz o jogo absolutamente claro do Estado burguês brasileiro, né? Então não tem risco nenhum, não precisa mudar, né, o governo burguês de turno, mas que eles estão aí, A gente tem que ter olho vivo. O partido às vezes se descuida muito de segurança. Eu não estou propondo aqui que a gente entre na clandestinidade, nem comece a arrumar codinome, né? Mas tem alguns cuidados, né? Tem um problema para ser refletido aí, que é as mortes de 74 e 75, que o Anitta acho que podia acrescentar, né? Agora, o acerto da luta contra a ditadura também falei, né? Com as restrições que fiz, e dizendo que o partido errou no tempo e na dose, passou do tempo aquela política, exagerou na dose. Agora, eu acho também, como quem perguntou, que o fato de legalizar o PT antes do PCB podia ser uma atitude ideológica da ditadura. Não contra aquele comitê central que era dócil, mas contra a ideia de um partido comunista. Porque o PT, e também não estou dizendo aqui, porque tem setores sectários entre nós que dizem que o Lula foi uma criação da ditadura da burguesia. Não foi. O Lula era um sindicalista honesto, simples, lutador, que quem fez a cabeça dele foi Frei Chico, que era um membro do partido. Ele não fez nenhum acordo com a ditadura, nem com o capitalismo. Apenas a ditadura percebeu nele um potencial de liderança e o promoveu, a despeito da vontade dele, a uma alternativa social-democrata de liderança no Brasil, e fez muito bem a burguesia aqui, né? E eu tenho a impressão, Anitta, que para fazer a legalidade do PCB, que era ridícula a campanha, para vocês terem uma ideia, a palavra de ordem da campanha pela legalidade do PCB era o seguinte: o PCB é legal.
os estrangeiros não vão entender isso. Porque a palavra legal tem um duplo sentido. Legal, de legalidade, mas legal porque é bacana. Pô, legal, hein? Legal. Então o PCB é legal, como quem diz, pode legalizar, que nós somos legais, a gente não vai incomodar vocês. Era essa a campanha. Era uma campanha de filiação e não de recrutamento. O PCB é legal. Eu tenho para mim também que eles, antes de dar essa legalidade, eles limparam a área. Eles assassinaram as lideranças que puderam de todas as organizações. Começaram pelas da luta armada, porque estavam com a arma na mão, apenas por isso. Mas o foco não era só a luta armada, até porque depois vieram matar os membros do Comitê Central em 74, 75, desarmados. Há uma polêmica que eu não tenho informação, mas eu lamento também que tenha marcado a degeneração do PCB. O fato de que, por acaso, esses 12 assassinados e desaparecidos estavam no Brasil e tinham ligação com as massas, foram eles que foram assassinados. Eu não estou aqui fazendo nenhuma especulação de teoria da conspiração, mas eram companheiros que estavam aqui, muitos deles ligados ao movimento operário, né, que estavam aqui no Brasil. Foram assassinando todas as lideranças revolucionárias do Brasil, fizeram a limpeza revolucionária, né, pegaram duas direções reformistas, que não era só a nossa, era também a dos primos ricos, e deram a ambos o título de legalidade. Então, eu penso assim, eu penso que realmente, agora, o PT, né, nós não podemos criticar, eu não estou criticando o PT, o nascimento do PT foi legítimo, foi autêntico, e tinha um buraco vazio, que era o PCB fazendo a luta de classe, ou as bombeiras da luta de classe. Desculpe que eu estou cansado. Né? Conciliação de classe. Agora, com relação ao Brizola, temos que pensar. Com relação ao Brizola, temos que pensar. A ditadura tirou do Brizola a sigla histórica PTB. E deu para Ivete Vargas. Miguel Urbano conhece isso melhor do que eu, que militava no PCB, sabiam? Esse homem militou muito tempo no PCB. Por quê? Porque o Brizola tinha um componente anti-imperialista, né, que outros líderes social-democratas não têm. Eu estou querendo aqui fazer um cenário. Se Brizola fosse o presidente da República e não Lula, é difícil fazer esse cenário. É difícil fazer esse cenário. Mas eu acho que teríamos um governo parecido com o de um Rafael Correia, do Evo Morales ou do Chaves, e não um governo parecido com o do Lula. A tradição histórica toda do Brasil, né, é de conciliação, de transições, né, com conciliação. Vocês vejam que no Brasil, diferente de outros países até da América Latina, como o México, a Venezuela, né, não houve uma revolução no Brasil. No Brasil, sempre todos os movimentos populares de contestação foram esmagados a ferro e fogo. Por quê? Né? A explicação que eu acho razoável para isso é que tivemos classes dominantes, né, de senhores de escravos e proprietários, grandes proprietários de terra, muito poderosos, né, com poder centralizado, né, a partir aí do Império, né, e que teve força suficiente para esmagar qualquer tentativa de contestação. Então, líderes como Pedro Ivo, na Revolução Praieira, né, e muitos outros foram fuzilados, enforcados. Quer dizer, então, a repressão no Brasil sempre foi uma constante das classes dominantes. E todas as tentativas de organização popular que foram feitas, e houve muitas, foram em geral derrotadas. Vocês veem que até hoje nós não temos, né, tradição de organização popular. Agora, nos últimos 25 anos, 30 anos, temos o MST, que realmente é um grande avanço, né? Mas fora disso, eu me lembro que eu militava nessa época, os comunistas estavam sempre fazendo força para organizar as massas, sempre se dizia isso, que precisava organizar as massas, mas era muito difícil.
Era muito difícil por uma série de fatores. Um, que a orientação política, né, era errônea, como eu hoje já falei aqui. E outro, que realmente nós não temos tradição de organização popular. É muito diferente, se a gente analisa a nossa história, da dos nossos vizinhos, do Uruguai, da Argentina, do Chile, né, que existe uma certa tradição de organização popular. O brasileiro, por definição, é desorganizado. Não se organiza nem no seu bairro, né, é o eu sozinho. Né? Então, isso dificulta muito, né, um trabalho, né, de realmente mobilização popular para pressionar. Então, a ditadura foi assim, se desfazendo aos poucos, como foi 30, como foram outros momentos. Né? No Brasil, sempre a abolição, a república, 30, né, que embora se chame de revolução, né, não foi uma revolução no sentido, né, marxista, né, e depois a dita transição democrática aí na ocasião, né, do final da ditadura, ela foi aos poucos fazendo concessões. O próprio imperialismo, né, estava já consciente de que aquela ditadura não se sustentava mais, que era necessário substituí-la, né, e vocês veem que foi uma transição bem suave, né, com Tancredo Neves à frente, né, a expressão justamente da conciliação das classes dominantes no Brasil, né, e não houve força movimento popular, e os comunistas também não contribuíram para isso, na minha opinião. Eu hoje já falei aqui a respeito disso. Os comunistas ficaram limitados a lutar contra a ditadura, sem se distinguir, portanto, do MDB e de outras forças de oposição. Os comunistas eram mais uma força de oposição, que não tinha, né, esse caráter revolucionário que deveria ter um partido comunista. Né? Então, eu estou falando, inclusive, porque eu participei disso e a gente acreditava que aquela nossa orientação política era correta. Até os anos 70, quando a gente começou a ver que estava errado, tinha que mudar, mas aquele Comitê Central não queria mudar. Então, eu acho que é clássico e expressivo das classes dominantes brasileiras a frase dita pelo Antônio Carlos, né, de Almeida, lá de Minas, né, que era governador de Minas na época da Revolução de 30, que ele dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Eu acho que isso é típico das classes dominantes brasileiras. Quando a situação fica mais tensa, eles fazem algumas concessões, né, conservam os dedos e pés dos anéis, né? E como os setores populares estão desorganizados, né, desmobilizados, não tem uma orientação capaz de levá-los, né, à vitória, a conciliação. A anistia foi isso, estamos vendo agora as consequências aí, né? E toda a transição foi assim, na base, né, das concessões, da conciliação. Né? Da conciliação. Bom, até que ponto a luta interna do PCB se limitou a um CC no exterior, no início dos anos 80? Eu acho que não. Eu acho que essa luta interna foi muito mais grave. Eu acho que o próprio fato de nós termos uma estratégia errônea, como eu já falei hoje, a tal estratégia de etapa, né, de revolução nacional e democrática, isso durante muitos anos, isso vem desde o final dos anos 20, né, que sempre a estratégia do partido foi essa. A tática mudava, ora íamos para a esquerda, ora íamos para a direita, mas a estratégia sempre a mesma. Isso aí é uma estratégia reformista, sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida disso, embora eu já acreditei nisso no passado. Essa estratégia reformista, né, levava a quê? A que a organização também pecasse. Ou seja, você não organiza um partido comunista em torno do nada, você organiza em torno, né, de uma orientação política. Se a orientação política é reformista, a organização, o funcionamento do partido também não está dirigido para a revolução, está dirigido para participar de eleição. O partido sempre vivia em função das eleições, em função, né, de alguns movimentos. Eu hoje citei isso, sublinhei isso aqui. Eu acho que o Partido Comunista, o PCB, pode se orgulhar de ter participado de todas as lutas justas, né, do povo brasileiro. Da luta contra o imperialismo, pela reforma agrária, né, pela paz, pela democracia. Enfim, os comunistas sempre estavam participando das lutas sindicais, das greves, mas não conseguiram articular essas lutas com uma estratégia efetivamente revolucionária. Então, isso levava a falhas na organização partidária. Não era um partido para a revolução. E a falhas na política em geral e na tática. Não é possível ter uma tática correta se você não tem uma estratégia correta. As coisas não estão desligadas. Então, tudo isso levava a que o partido, né, fosse sofrendo um desgaste muito grande.
E a direção também estava pior ainda que o partido, né? Hoje pintei aqui um quadro da minha opinião sobre essa direção, né? Essa direção que sobrou, que sobreviveu na Europa, da qual inclusive eu fiz parte, fui cooptada lá, porque a dificuldade era muito grande, então foram cooptados alguns companheiros, não fomos eleitos em congresso. E ficou muito claro que essa direção tinha abdicado totalmente, né, da luta pela revolução. O problema dessa direção era sobreviver de alguma forma. Então, isso aí não podia, um partido que não tem uma direção não pode funcionar direito. O partido tem que ter uma direção consciente, com uma estratégia correta, com uma tática correta e, portanto, com uma organização que contribua para que o processo revolucionário avance. Se não tem isso, leva ao desmoronamento, e foi isso que aconteceu. Então, o problema não se limitava às contradições do CC. Essas contradições do CC eram um reflexo do partido. E, por outro lado, as contradições do CC refletiam no partido. Quer dizer, tudo isso, uma coisa não estava desligada da outra. A questão da luta, né, contra a ditadura, que levou ao extermínio do partido, né? Por que o Prestes não ficou no PCB e ajudou a derrotar, enfim, as posições erradas? Bom, eu já falei hoje, eu acho que bastante aqui sobre isso, né? Só rapidamente, dando uma pincelada para quem talvez eu não tenha conseguido esclarecer suficientemente. Quer dizer, o Prestes, durante 20 e tantos anos, de 58, né, a 80, a 79, melhor dito, portanto 20 anos, ele batalhou dentro desse Comitê Central para vencer as posições que ele considerava reformistas. Nos anos 70, lá na Europa, ele pôde estudar mais aprofundadamente, ler toda a literatura que existiu no Brasil sobre a situação brasileira, se aprofundar mais ainda no estudo do marxismo, e ele chegou à conclusão que tinha que mudar essa estratégia do partido, que aquela história de Revolução Nacional e Democrática, né, revolução em etapas, que isso não funcionava. E travou uma luta muito intensa dentro do Comitê Central. Só que ele era amplamente minoritário. E o Pântano, de vez em quando, consinhava com ele, mas, no fundamental, né, não estava a fim de discutir, não estava a fim de mudar a política do partido. Era uma questão, realmente, de manter o status quo, sobreviver de qualquer jeito. Então, depois de intensos esforços, leiam o meu livro, porque eu documento isso bastante nesse livro que eu vou publicar agora. E depois de intensos esforços, no sentido de tentar mudar por dentro, o Prestes e um grupo muito pequeno, do qual eu fazia parte, e éramos amplamente minoritários dentro do Comitê Central, chegamos à conclusão que não tinha mais sentido lutar por dentro. Permanecer no Comitê Central era dar aval a uma direção que tinha abandonado o projeto revolucionário, que não estava a fim de conduzir a revolução adiante. E por isso o Prestes não queria mais, então, participar disso. E ele rompeu por isso, com a esperança de que o rompimento dele, levando em conta que ele era uma liderança, uma figura expressiva no Brasil, que isso poderia contribuir para que quem quisesse realmente partir para o processo revolucionário no Brasil, procurasse encontrar esses caminhos. E nos últimos 10 anos de vida dele, de 80 a 90, né, depois que ele volta ao Brasil, ele vai fazer um esforço enorme nesse sentido, viajando por todo o Brasil, conversando e discutindo com o maior número possível de pessoas, principalmente jovens, e levando essas ideias, né, que ele considerava justas, né, para as pessoas. Essa questão da reforma partidária, né, da ditadura, se prejudicou os comunistas. Eu acho que os próprios comunistas se prejudicaram, né? Porque a orientação política do PCB era no sentido de conciliar com a ditadura, de fazer qualquer concessão. Você vê, o Figueiredo chega lá em Lisboa, ele vai até Lisboa e se encontra lá com os parlamentares, inclusive com os parlamentares comunistas. Tinha uma bancada comunista, né, no parlamento português na época. Isso aí, 80, acho que foi ainda em 80, 81. E de lá ele pergunta, os jornalistas perguntam ao Figueiredo: o senhor está apertando mão de comunistas aqui, apertaria a mão dos comunistas brasileiros? Aí o Figueiredo, numa demagogia muito grande, diz: claro, eu aperto a mão de todo mundo. O Giocondo Dias, aqui, secretário do partido, imediatamente diz: nós estamos dispostos a apertar a mão estendida do general Figueiredo. Né? Então isso é só um exemplo, não é? É só um exemplo, eu acho bastante característico. Quer dizer, o PCB se entregou à ditadura de braços abertos, a direção do PCB, né, nesse início dos anos 80. Isso que o Prestes denunciava, assim, com muita insistência. Né? Então, quer dizer, o próprio PCB, né,
tratou de encontrar uma forma, e o companheiro Ivan aqui hoje confirmava isso, né, de encontrar um acordo com a ditadura. Não sabemos bem em que termos foi essa ditadura, foi esse acordo, a gente não conhece, não sabe se existe algum documento, ou se foi acordo verbal, mas o fato é que houve um compromisso, um acordo, né, com a ditadura para a legalização do PCB. Bom, tem aqui uma pergunta que chegou depois, né? Se os prestistas não deveriam retornar ao partido. Olha, primeira coisa, eu não aceito esse termo de prestista, como aliás o Prestes também não aceitava. Isso é um personalismo. O Prestes, antes de ingressar no partido, ele só foi aceito no partido em 34, né? Ele antes disso, já em 29, 30, lá em Buenos Aires, ele criticava, denunciava e dizia que não era correta essa expressão de prestista, que ele não era prestista, nem queria que ninguém fosse prestista. Ao contrário, ele já defendia desde 30 abertamente, né, que todos aqueles que estavam com ele, que o apoiavam, que estavam de acordo com as ideias dele, apoiassem o Partido Comunista, fossem para o Partido Comunista. Agora, o Partido Comunista que na época não o aceitava, dizendo, esse é um líder pequeno burguês, é um chacancheque brasileiro, e nada de aceitar o Prestes. Só em 34 é que o Prestes, por imposição da Internacional Comunista, é que o PCB vai aceitar o Prestes nas suas fileiras, né? Então, ele sempre combateu essa questão de prestismo. E eu também acho que isso não ajuda. Eu acho que somos comunistas. No Brasil de hoje nós temos várias correntes comunistas, né, mais próximas ou mais distantes das ideias do Prestes, isso é outra coisa, também mais marxistas ou menos marxistas. Ninguém tem um maxímetro para medir, né, o nível de marxismo de cada um. Eu acho que a prática é que vai mostrar, né, quem está certo e quem está errado, né? E a questão é essa. Então, dos companheiros que se alinharam, aliás, a expressão que nós usávamos aí no início dos anos 80, quando o Prestes, com a Carta aos Comunistas, rompeu com o PCB, né? A expressão que nós usávamos para os comunistas que ficaram solidários com o Prestes era os comunistas que se alinham com as posições revolucionárias do Prestes. Inclusive editavam jornal, documentos, enfim, com essa expressão. Não eram os prestistas. Os prestistas eram um termo de quem fazia oposição a gente, que procurava pichar e chamar a gente de prestista. Nós nos intitulávamos comunistas que nos aliamos com as posições revolucionárias de Luiz Carlos Prestes. Então, essas pessoas, os caminhos deles foram diferentes, né? Alguns foram para o PCB, acho que tem alguns no PCB, outros foram, existe uma organização chamada Corrente Revolucionária, lá principalmente em Santa Catarina, mas também em alguns outros estados, né? Corrente Comunista, desculpe, Luiz Carlos Prestes. E vários outros, tem muita gente dispersa por aí, né? Quer dizer, então, eu acho que aí é uma questão de consciência de cada um, né? Quem quer ir para o PCB, vai para o PCB, quem quer ir para outras organizações, vai, né? E, enfim, eu não tenho nenhuma direção, nem comando, nem prestistas, nem ninguém. Fique claro isso. Então, eu não tenho nenhum poder, né, de indicar aos prestistas vão para o PCB. Até porque eu estou dizendo, para mim, não existem prestistas. Podem existir pessoas que concordam em maior ou menor grau, né, com as posições de Luiz Carlos Prestes. Bom, o Ivan tinha sugerido que eu falasse sobre as mortes de 74 e 75. Bom, foi uma tragédia, né? As quedas foram muito sérias, né? Só do Comitê Central estão desaparecidos até hoje 10 membros, né? Fora muitos outros companheiros, inclusive o companheiro que era da direção da Juventude, né? Que eu conheci muito, o Montenegro, né? E, enfim, uma quantidade bastante grande de companheiros, né, que ou desapareceram, outros foram presos, torturados, enfim. Foi realmente uma situação trágica, né, que eu acho que num balanço que se possa fazer, por um lado, isso era uma política da ditadura, né, exterminar as esquerdas. Inclusive, eu me lembro que antes de ir para o exílio, ainda estando aqui no Brasil, aí nos anos de 71, 72, sempre se tinha algumas contatos, algumas ligações, tinham companheiros nossos que tinham sido militares e já tinham sido caçados e saíram, não estavam mais no exército, mas tinham contatos, né, com setores do exército, e se sabia que a estratégia, né, da ditadura
era essa: acabar primeiro com o que ele chamava os terroristas, né? O pessoal da ultra-esquerda, que era quem incomodava mais, porque estava fazendo sequestro, assaltando banco, né? Então incomodavam mais do que o PCB, que não tinha esse tipo de orientação, né? Mas que depois viriam para o PCB, chegaria o ataque. E aí eu acho que ilusão de classe, orientação política errada, né, levou aqui a direção do PCB e nos outros níveis também, mas a maior responsável era a direção central, subestimasse, né, esse perigo que vinha vindo. Então isso eu sou testemunha, né, de que havia muita ilusão que num caminho democrático iria se derrotar a ditadura, né, e que a repressão não viria muito para o nosso lado. Por outro lado, né, também eu sou testemunha disso, o apego aos cargos. Parece incrível, né? Repressão, dificuldades financeiras, mas as pessoas eram apegadas aos cargos. Então, São Paulo, por exemplo, eu estava em São Paulo em 71, 72, a repressão foi cercando, apertando o cerco de uma forma violenta. Estava evidente que aquela direção toda ia de uma forma ou de outra cair, mas ninguém queria sair. Eu fui uma das poucas que quis sair. Se eu quero sair, porque acho melhor sobreviver do que ser aqui preso, torturado e talvez até desaparecido, né? Então acho que é mais útil, né, eu continuar viva e sair para o exterior. Mas a maioria não queria sair. Era uma luta, às vezes, para retirar um companheiro que estava supervisado, que vinha orientação lá de dentro da polícia, através dos advogados a gente conseguia informações. O fulano está sendo procurado pela polícia intensamente, quer dizer, é questão de dias, de meses eles serão presos. E as pessoas não saíam porque não queriam deixar a sua secretaria, não sei daqui, o seu cargo no comitê estadual, ou no comitê central, ou na comissão executiva. E facilitava-se enormemente, né, com a segurança. Resultado é que veio uma razia que realmente foi trágica, né? Quer dizer, foi liquidado, né, grande parte de companheiros que tinham valor, que participavam da luta, né, e que, se tivesse tido outra visão, mas aí eu acho que não se pode separar a questão da organização da visão teórico-ideológica, política. Se você tem uma orientação política que não é correta, tudo isso vai ter suas consequências.